E a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, oh glória. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Deus, por estar aqui, Senhor Jesus, mais uma noite, Pai. Mais um dia na tua presença para adorar, exaltar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Seja conosco, Senhor Jesus, neste momento. Toma o teu lugar, Pai. Venha falar, Senhor, aos nossos corações, ó Deus. Oh, Xarabandai, Erebassou, Decomanaia. Brada, Senhor, nesta hora, sobre cada coração, sobre cada vida, Senhor, que vai adentrar ou que vai assistir depois, toca com teu poder, Senhor. Que cada vida que adentrar venha receber porção dos céus. Que cada vida que adentrar, Senhor Jesus, venha receber, ó Pai, aquilo que ela precisa e necessita. Sim, meu Deus, vá de encontro a cada vida, vá de encontro a cada lar. Vá de encontro à necessidade de cada servo teu, de cada serva tua, para a honra e glória do teu santo, santo e precioso nome, Senhor Jesus. Venha operar, Senhor, nessa noite de poder e de milagre. Venha operar, Senhor, nessa hora, que haja cura, libertação, restauração, libertação, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Sim, ó Pai, trabalhe em nosso favor e repreende toda a fúria do inimigo, repreende todo o mal, repreende tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, e que queira afetar a nossa atenção, que queira afetar a nossa família, que queira, sim, ó Pai, afetar, Senhor Jesus, os nossos entes queridos, a nossa semana, Senhor Jesus, toda artimanha, toda ferramenta preparada caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Sim, ó Deus, opera, Pai, liberta, cura, restaura e restitui para o teu louvor. Seja conosco, fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, povo de Deus. Toda a honra e toda a glória nós damos ao Todo-Poderoso. Toda a honra e toda a glória nós damos àquele, né, que pode fazer, que pode realizar os sonhos do teu coração. Os sonhos do teu coração, Deus pode realizar. E Ele vai realizar, porque aquele que prometeu, minha irmã, aquele que prometeu é fiel até o fim. Ele não é um Deus de 2 palavras, 3 palavras, Ele não muda, né? As estações mudam, mas a palavra de Deus não muda. Nada vai anular a promessa de Deus sobre a sua vida. Não importa o seu status, não importa a sua situação em que você está entrando nessa live, mas sabe de uma coisa, nada vai anular a promessa de Deus sobre a sua vida. O inimigo trabalha para que as coisas não venham acontecer. O inimigo trabalha para que você perca a visão de quem é Deus. Mas Deus, Ele vai permanecer fiel e Ele vai realizar os desejos do teu coração. Havia uma mulher na Bíblia, o qual eu gosto muito da história dela. E a palavra fala que aquela mulher, meus irmãos, ela passou por muitas adversidades, né? Ela passou por muitas provas, muitas lutas, mas ela venceu, e você vai vencer também. Ela venceu, minha irmã, ela venceu, aleluia. Ela venceu e você vai vencer também. Para a honra e glória do Senhor Jesus, meu irmão. A tua prova tem prazo de validade. A prova não é para sempre, não. Esse momento que você está atravessando, esse momento que você está passando, não é para sempre, não. Havia uma mulher na Bíblia chamada Raabe, meus irmãos. E essa mulher sofreu. Mas quando ela se deparou com a mudança, quando ela se deparou com o cenário de mudança, já pega aí a palavra profética dessa noite, a palavra revelada dessa noite para o teu coração aí, porque talvez você está se deparando com algo que você está assustado. E agora o que eu faço? Você está assustada, para onde eu vou, para onde correr?
Será que eu fico preso no meu passado? Ou será que eu vou adiante? Porque Deus abre a porta da oportunidade. Deus está abrindo a porta da oportunidade. Sabe por quê? Porque Ele tem ouvido a tua oração. Ele tem ouvido o teu clamor. Ele tem aí visto o teu trajeto. Ele tem sondado o teu coração como Ele sondou o coração daquela mulher. Como Ele sondou o coração daquela mulher, Ele sonda você aí nessa hora. E Ele cria a oportunidade, meus irmãos. Ele criou a oportunidade para aquela mulher. Ele viu o coração daquela mulher, o qual para a sociedade era um coração impuro, era uma mulher impura, uma mulher que não teria chances de ser feliz. Ela não poderia ter chance de ser feliz. Ela não tinha o direito de ser feliz. Pega aí a palavra revelada. Talvez alguém está olhando para você e está falando, você não pode ser feliz. Você não pode avançar, você não pode caminhar. Ei, quem dá a última palavra na tua vida, minha irmã, quem dá a última palavra na tua história, na história da tua família, sabe quem é? O Deus Todo-Poderoso. Para a sociedade, aquela mulher não valia nada. O destino dela já estava traçado para ser uma mulher prostituta, já estava traçado para ser uma mulher impura. Mas para Deus, minha irmã, sempre há uma nova chance, sempre há uma oportunidade de mudança. E é aí que você tem que ser forte e corajosa, irmã Juliana. É aí que você, cada irmão que está me assistindo, tem que ser forte e corajoso para enfrentar mudanças que a vida traz. Que a vida, que na verdade é Deus, né? Que traz para nossa vida, que traz para nossa história. Tem mudança para o teu cenário. Tem mudança para essa situação que você está vivendo. Mas Deus fala para você, tenha coragem. Tenha coragem. É isso que nós vamos orar nessa noite. É essa palavra que Deus já tem falado, né, durante essa semana aí. Mas é algo que tem gritado bastante no meu coração. Tenha coragem de sair desse passado que te corrói, dessa situação que está aí tentando, está te destruindo, aos poucos está te destruindo. Tenha coragem, meu irmão, de levantar e caminhar. Não para não, porque não é hora de parar. Seja forte e corajoso. Deus falou para Josué, mas Deus está falando para você agora. Seja forte e corajosa, mulher. Seja forte e corajosa, aleluia, porque Deus, Ele te dá a unção. Deus fala, eu sou contigo. Deus derrama a unção da coragem, da ousadia sobre a sua vida, mas é para você avançar. Quando Raabe se deparou com a realidade que ela estava vivendo, e agora, será que eu mudo ou eu fico nessa vida de miséria, de escassez que eu estou vivendo? Porque miséria e escassez não é só financeiramente, mas outras coisas, né, abrange, né, tudo isso, a miséria e a escassez. O que é a miséria e a escassez para você? Qual é o ponto aí que está te deixando, qual é a dificuldade que está te deixando para baixo, que está limitando a tua fé? Limitando você de avançar, meu irmão. Limitando você, minha irmã, de avançar. Aquela mulher passou por muitas dificuldades, mas não porque ela queria, ela já nasceu assim, gente. Ela já nasceu naquela família, ela já nasceu num convívio, né, um familiar destruído, uma família destruída. Destruída pela dor, destruída pelo sofrimento. Você talvez está entrando aqui porque você está se sentindo assim, desvalorizado. Você talvez está vivendo um momento que você não é valorizado nos seus negócios, você nada está caminhando, nada está fluindo, nada está andando para frente, sua vida sentimental, sua vida financeira, algo está faltando, algo não está dando certo, mas muda você.
Deus bradava no meu coração hoje, sabe? Deus, desde ontem eu estava pensando, meu Deus, o que, que eu vou falar, né? Como eu vou falar? O Espírito Santo me ajuda a falar de uma forma que elas entendam, sem agredir ninguém, sem agredir, né? Nunca falei de placa de igreja aqui, mas sem agredir pastores que me ouvem, né? Missionários que me ouvem, sem agredir. E Deus me deu essa mulher, Deus me trouxe essa mulher, Raabe. Olha só o contexto que ela vivia. Olha só o contexto que ela estava vivendo, meus irmãos. Mas foi necessário, quando a oportunidade chegou, ela escolher. Ela teve o poder de escolha, ir ou ficar. E você? Diante a voz de Deus nessa noite, vai ou fica presa no passado, presa na sua dor, presa aí naquilo que você está vivendo. E Deus está falando para você, é hora de avançar. Seja forte e corajosa, mulher. Se levanta desse chão, se levanta desse relacionamento, se levanta em nome de Jesus, como foi na vida de Raabe. Deus te dá unção, Deus te dá ousadia, Deus te dá coragem para avançar. Não limite a sua fé, não limite a voz de Deus que brada nessa hora, que está bradando aqui no meu coração, em pensar, porque tem muitas mulheres que pensam. Raabe também pensou, e agora, como que vai ser minha vida? Eu só vivo disso, eu só sei viver disso, mas e agora? Eu quero mudar, mas como vai ser? Como vai ser a minha vida? Como vai ser daqui para frente? Que eu conheço o seu Deus, como ela falou para os espias, eu conheço o seu Deus, já ouvi falar que ele abriu o mar vermelho, é verdade? Está aqui na palavra, em Josué 2. É verdade, né? Ela conversando com os espias, é verdade que ele abriu o mar vermelho? Havia uma curiosidade e havia um sentimento de mudanças, mas como mudar? E Deus criou todo esse movimento para alcançar ela. Só que quando a oportunidade chegou, e agora? Porque quando ela escondeu os espias lá, né, os soldados lá de Jericó vieram até a casa dela, porque sabiam que eles estavam lá. E agora o que fazer? Você vai retroceder diante aos gigantes que aparecem? Aleluia! Você vai retroceder, irmã Luana? A paz, Senhor Jesus, obrigada. Deus abençoe sua vida e multiplique. Você vai retroceder diante as situações? Você vai avançar? Como foi com Raabe? Como foi com Raabe? O que você escolhe? Diz o Senhor, o que você escolhe? Porque eu sou contigo. E uma ordem já estou te dando, seja forte e corajosa para avançar, seja forte e corajosa para sair desse luto, para sair dessa situação, para sair dessa cama, para sair desse quarto, seja forte e corajosa. Não limite a sua fé, não limite, aleluia, não limite a sua fé, não limite a voz de Deus, minha irmã, não limite ao poder de Deus que está agindo, que está fluindo. Mesmo sem você perceber, mas já está acontecendo. Mesmo sem você esperar, já está modificando tudo. Todo o teu cenário já está sendo modificado. Pelo poder da palavra, meu irmão. Pelo poder da palavra do Todo-Poderoso. Por isso que ele bradava no coração, seja forte, corajosa. Seja forte, corajoso, tenha coragem, avançar, tenha coragem, aleluia, encaminhar e não olhar para trás, não retroceder, porque olha o quanto você já andou, olha o quanto você já avançou. Vai retroceder porque vai olhar para trás, porque vai ficar triste, porque não há motivos, meus irmãos. Os espias estão ali, já está ali, Deus colocou na frente dela. Vai retroceder agora, Raabe? Vai esmorecer agora, Raabe? Não. Conjecturando aqui, né? Deus falando com você.
Como com certeza em questões de segundos, Deus falando no coração de Raabe. E Raabe vendo toda aquela situação, vivendo todo aquele conflito de desespero, né? E agora o que eu vou fazer? Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Aleluia. Ela escolheu a boa parte, meus irmãos, e Deus deu a vitória. Ela escolheu a boa parte e Deus a elevou a níveis maiores. Tem níveis maiores para você viver, minha irmã. Deus sabia a mudança que estava no coração, os sonhos que estavam no coração daquela mulher. Deus sabia os desejos que estavam no coração daquela mulher. Ele sabe o que está no teu coração. Por isso que ele vem de encontro a você, ele foi de encontro àquela mulher. E talvez os espíritos poderiam ter se deparado com outras casas, ter parado em outras casas, mas eles foram ali porque havia um propósito, porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. Deus une propósito diante dessa dor que você está vivenciando, diante dessa perca que você está passando. Deus une pessoas com propósito na tua vida, na tua história, para que o nome dele venha a ser glorificado, irmã Juliana Paz, obrigado, oh glória. Para que o teu nome venha, para que o nome dele venha a ser glorificado, venha a ser engrandecido, meus irmãos. Então tenha coragem para mudar, tenha coragem de avançar, não limita a sua fé, não. Não limita o momento que Deus está proporcionando para você caminhar, para você avançar, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que você venha viver a totalidade da glória de Deus sobre a sua vida, viver os sonhos de Deus sobre a sua vida. Imagina você, se ela soubesse que através daquela atitude ela ia ser, né? Ela ia entrar na linhagem de Jesus, meus irmãos. Ela com certeza ia fazer assim sem pensar, né? Ela ia fazer e ela já ia assim, olha, vem pra cá mesmo, vem aqui que eu já sei o que vai acontecer, mas não. Quando as coisas Deus faz, meus irmãos, é no silêncio. E no silêncio Deus trabalha, e no silêncio Deus prova a tua fé. Deus provou em todos os momentos, Deus provou a fé daquela mulher. Deus provou para ver se realmente era aquilo que ela queria, era aquilo que ela desejava. E ela foi, meus irmãos, e alcançou a vitória. Tem vitória para você, mulher. Tem vitória para você, talvez homens que estão ouvindo aí, porque hoje a palavra é direcionada para mulheres. Mas se você é homem, está ouvindo aí também, então toma a tua parte, receba a porção de Deus sobre a sua vida e seja forte e corajoso para enfrentar os dilemas da vida, como foi com Raabe, meus irmãos. Nesse primeiro capítulo, primeiro e segundo capítulo de Josué, né, Deus fala muito, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. E Raabe também, meus irmãos, sem querer, ela foi incluída nessa unção de seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Ela foi incluída ali porque ela teve que ter coragem para mudar, meu irmão. Ela teve coragem para mudar, para fazer a mudança acontecer sem saber o que ia acontecer lá na frente. Aleluia. Seja forte. Eu não sei o que é que você tem passado, o que é que você tem enfrentado dentro do teu lar, o que é que você tem enfrentado na tua vida financeira, na tua vida sentimental, mas Deus está falando, eu estou te dando uma oportunidade, eu gero uma oportunidade de mudança para você ir adiante. Então seja corajoso, seja corajosa, meu irmão. Você sabe o que essa palavra está significando para você agora. Não é porque as coisas não deu certo, não é porque os papéis talvez ainda não foi assinado, não é porque a providência ou a promessa que você almeja da parte de Deus ainda não aconteceu, que você vai retroceder, que você vai voltar para trás, que você vai continuar sendo limitada diante desse momento que você está atravessando. Deus fala para você, se levanta.
Por que que você tá desse jeito? Por que que você tá parada e tá parada aí? Se levanta. Coragem para enfrentar, meu irmão. Porque quando ela decidiu mudar, quando Raabe decidiu enfrentar o novo, muitos, até a própria família dela, você tá louca? A gente, eu não sei nem como falar, mas a gente mora em Jericó, né? A gente mora em Jericó. E você quer ficar com os israelitas? Gente, ela teve que abandonar, não é só uma vida de pecado, não. Ela teve que abandonar, renunciar ali os deuses deles, né? Ela teve que renunciar a muita coisa. Não foi somente uma vida de pecado, mas foi outras coisas ela teve que renunciar. E a família, com certeza, mas como que a gente vai viver num povo estranho, numa terra estranha, com gente estranha? Ela teve que ter coragem, meus irmãos, de enfrentar o novo, de enfrentar a sociedade que ela ali estava, de enfrentar, sabe, a família. Não, vamos todo mundo, vamos sair dessa vida agora. Porque eu tenho sonhos, eu quero viver algo diferente. Mas com certeza, mas a gente sempre foi assim, você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Ah, eu sempre fui assim. Meu avô foi, minha avó foi, minha tia foi, meu pai foi, meu irmão foi, e não sei o que foi. Não é porque outros, os seus antepassados foram, que você tem que ser também. Não é porque os seus antepassados não foram felizes que você também vai ser infeliz, não. O sangue de Jesus, meus irmãos, há muito mistério no sacrifício da cruz. Há muitos mistérios e ali, meus irmãos, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Deus quebrou a maldição. Deus quebrou a inveja. Deus quebrou toda a negatividade sobre a sua vida, sobre a sua história. Ela teve coragem, meus irmãos, para ir e dizer não para tudo que não agradava a Deus. O que é que te prende ainda? O que é que te prende ainda, meus irmãos? O que é que te prende ainda, minha irmã, diante dessa situação aí? Se Deus está falando para você nessa hora, tenha coragem. Tenha coragem, levanta. Diga um basta nessa situação. Diga um basta, porque eu estou assinando por você. Eu estou contigo. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa, porque eu sou contigo. Se levanta, desperta, vamos, caminha. Que não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora de voltar atrás. Deus falava muito no meu coração. A mudança aconteceu a partir do momento que ela deu um passo. Deu um passo de confiança para Deus, meu irmão. Deu um passo de confiança para Deus. Se você gosta de reclamar, não reclama mais. Tenha coragem para não reclamar, para não murmurar mais. Se você gosta de... Vamos, aqui estou dando um exemplo diante da direção do Espírito Santo, mas eu não conheço sua vida, não conheço como é o seu dia. Mas se você gosta de usar roupas escandalosas, faz um propósito com Deus, tenha coragem. Porque às vezes eu converso com muitas pessoas, muitas mulheres, e elas falam, eu queria ter... Mas coragem, irmão, coragem. Aí eu oro pouco, tenha coragem para orar mais. Eu fumo ainda, tenha coragem para parar de fumar. Eu ainda bebo, tenha coragem para parar de beber. Não é de uma hora para outra, mas um pouquinho, meus irmãos, né? Como diz, de gole em gole, né? De grão em grão, na verdade, de grão em grão, né? Você alcança, nada é impossível. Sabe o que é impossível? É para a pessoa acomodada, para a gente acomodada que não quer saber da mudança, que não quer saber, sabe, quer ficar naquele mundinho dela. Às vezes você fala, mas eu não tenho força, eu não tenho força. Às vezes a gente se depara com mulheres, com
situações assim, até mais vulneráveis, né? E ela se sente assim numa situação, ela se vê, na verdade, numa situação que elas mesmas elas não conseguem se ver, minha irmã, não conseguem mais se ver como mulher, não conseguem mais se ver, sabe? Elas não conseguem mais viver para elas vivem em prol de outro, né? Do outro, em prol dos filhos, do outro, ai meu filho, mas e você, mulher, e você? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Primeiro você tem que se amar, primeiro você tem que se ver para poder amar o outro, para poder, né, dar, meus irmãos, dar, né, o amor de Deus para ambos, né, para quem é casado, para quem não é casado. É necessário se ver, e Raabe, ela tem os seus mistérios, sabe? Eu vejo uma mulher aqui misteriosa, qual realmente a gente tem que olhar com muito cuidado e carinho, porque é muito fácil, meus irmãos, falar, ela era uma prostituta. Ela era uma prostituta. Mas se você for ver bem o contexto da história desse mulher, vai muito mais além do que uma prostituta. Ela teve que se ver no papel, o qual muitas mulheres, assim como eu um dia, eu comecei a não me ver mais como mulher, comecei a não me ver mais, né, como uma pessoa, uma mulher de Deus, como uma mulher de Deus, porque outras pessoas jogaram toda a sua carga negativa em cima, para as irmãs entenderem. Né? E para os irmãos também entender, porque eu não sei o que é que está te dando, está te trazendo uma carga negativa, talvez a sua vida financeira, talvez são problemas do dia a dia, e você já não consegue mais se ver como um empreendedor, você não consegue mais se ver como uma empreendedora, você não consegue mais se ver como mãe, você não consegue mais se ver, né, no papel aí que Deus te colocou, para você viver como uma boa esposa, uma boa namorada. Não estou querendo falar sobre submissão, mas às vezes a gente não consegue mais se ver num papel em que Deus colocou para a gente exercer sobre essa terra, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. A gente não consegue mais nos ver, porque tamanha é a carga. Havia uma carga negativa naquela mulher, havia, né, algo sobre ela, mas que foi quebrado a partir do momento que ela falou assim, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero conhecer esse Deus de Israel, eu quero conhecer, né, esse povo forte que serve um Deus invisível. Gente, é muito linda a história dela. Tem umas pessoas que sempre frisa isso, né? Mas não há só uma prostituição, mas há uma servidão a outros deuses, há uma escravidão na vida daquela mulher, o qual Deus proporcionou o quê? Libertação. Libertação. Deus tirou ela daquele contexto de cativeiro espiritual que ela estava vivendo. E Deus está tirando você, mulher. Deus está tirando você, homem. Deus está tirando você desse cativeiro que te aprisiona e que não deixa você viver. Mas é preciso coragem para não querer mais ficar nisso. Porque quando você apresenta para uma mulher que está em um momento de vulnerável, o que ela sente? Medo, como Raabe. Ai, medo, e agora? O que vai ser de mim? Quem que vai cuidar de mim? Onde eu vou morar? Aonde eu vou ficar? Ai, e agora? Como que vai ser? Porque às vezes ela está tão escravizada pela dor, tão escravizada pelo sofrimento, que ela não consegue mais se enxergar. Gente, é muito triste isso. Ela não consegue mais se enxergar como uma mulher de Deus. Por isso que muitas acabam se matando, né? Acabam tirando a própria vida, que elas não conseguem mais se ver naquele papel que Deus colocou, que Deus levantou ela para ela viver, para ela realmente prosperar. E não prospera porque ela não consegue mais se ver. Mas que nessa noite você saia dessa live com coragem para viver, coragem para ir adiante, coragem para vencer os seus sonhos, coragem. Se você tem a vida como um Raabe, se você viveu ou está vivendo uma vida como Raabe, tenha coragem, meu irmão, para sair dessa situação.
para sair dessa situação e provocar a mudança na sua vida, para provocar um milagre na sua história, provocar um milagre até mesmo na sua saúde. Que às vezes tem gente que é dependente para dormir, não dorme sem remédio. Não consegue dormir sem remédio. Tenha coragem para falar, hoje eu não vou tomar mais. Tenha coragem para falar, amanhã não tomo mais. Quando vier a vontade, você falar, tá quebrado isso na minha vida, tá quebrado isso na minha história, esse mal não vai mais me dominar. Tem que ter coragem, meu irmão, para enfrentar o dia mal, tem que ter coragem para enfrentar os dilemas da vida. Não foi fácil para mim também, e ainda tem algumas situações que Deus ainda está trabalhando. Eu não tenho coragem, não sou hipócrita de falar, meus irmãos, que Deus ainda está trabalhando na minha vida, porque é uma coisa de cada vez. Deus faz. O homem quer que acontece rápido, né? Mas para Deus trabalha aos poucos. Muitas das vezes, quando a folha, né, a nossa árvore quebra, começa a ficar meio estranha, o que a gente faz? A gente vai lá e corta o galho, né? A gente vai lá e corta um galinho. Quando o galinho aquele raminho começa a ficar meio amarelado, né? A gente vai lá e quebra. Ou a gente arranca, né? Não tá dando mais certo. Não tá dando mais certo. Mas por que não tá dando certo? Aonde que tá o problema? Será que tá no galho ou tá na raiz? O que vocês acham? Será que o problema tá no galho ou tá na raiz? Porque às vezes você quebra o galho, mas o problema ainda continua. O problema ainda está ali. Deus sabe como tratar, meus irmãos, e Deus está tratando de você, Deus está cuidando de você nessa noite. É uma palavra simples, mas é uma palavra poderosa de Deus, que tocou muito meu coração ontem, quando Deus falou, fala de Raabe. Fala de Raabe, da mudança que eu fiz, da coragem que essa mulher teve em enfrentar a sociedade, enfrentar, né, a família e falar, eu quero mudar, eu quero essa mudança na minha vida, não posso ficar desse jeito, eu não quero ficar, eu não me permito viver desse jeito. É dessa forma, meus irmãos, eu não me permito viver desse jeito. Eu não me permito ver isso na vida dos meus filhos. Eu não me permito, né, viver uma vida limitada e fracassada. Muda. Tenha coragem para mudar. Tenha coragem para dizer um não quando for necessário. Tenha coragem, meu irmão, para sair dessa vida limitada. Porque Deus, em tudo, Ele vai estar contigo. Em tudo Deus vai te proporcionar livramento, em tudo Deus vai te proporcionar ajuda e os recursos que você precisa e necessita. Como Ele libera agora sobre a sua vida. Como eu vejo Deus liberando nessa noite, portas ainda estão abertas, portas abertas. E eu vejo Deus trabalhando de uma forma grandiosa, Deus tocando de uma forma poderosa, em famílias, em casas. As portas ainda estão abertas. Você vai viver o recomeço de Deus aí mesmo. Não precisa sair para outro canto, não, porque vai ser aí mesmo que Deus vai te dar o recomeço da tua vida, o recomeço dos seus sonhos, que você ainda nem começou a viver, diz o Senhor. Você ainda nem começou a viver. Aleluia, arabassou de comanaia. Essa semana vai ser uma semana surpreendente. Essa semana vai ser uma semana em que você vai olhar e vai falar, meu Deus, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Gente, dá o primeiro passo aí. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus fala, dá o primeiro passo e você vai ver o milagre acontecer. Para de ficar batendo de frente, irmão. Para de ficar batendo de frente. Em nome de Jesus. Muda, irmão. Muda. Para que o nome do Senhor, para que esse testemunho aí venha se concretizar sobre a sua vida.
Você vai ver como vai falar, nossa, está estranho, está bem. Silencia. Tenha coragem, irmão, para se silenciar. Tenha coragem para ouvir. Mas também tenha coragem para falar, ó, tô indo, tchau. E bênção. Tenha coragem, Deus fala para você. E que eu serei contigo. E aqui, ó, versículo de Josué 1, capítulo 1, versículo 7. Então somente esforce-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Tenha foco, irmão. Tenha foco. Eu quero ver a restauração da minha família. Então tenha foco, irmão, para não gritar, para não xingar, para não quebrar o copo, para não, sabe, não jogar talher. Porque às vezes como mulher a gente faz isso, né? Não tá me obedecendo, então eu vou a prato, vou a talher, eu vou. Tenha coragem para, né, se resguardar, para não sair falando, porque a sua boca foi feita para abençoar. A espiritualidade da casa, meu irmão, é dever da mulher, sempre foi desde o começo da criação do mundo. A espiritualidade, guarda isso, é sua responsabilidade, sendo você solteira ou casada, ou amigada, divorciada, seja lá quem for, é mulher, seja lá quem for você, é sua responsabilidade em trazer a harmonia para dentro do lar, trazer a paz dentro do lar. Administrar ali realmente o dia, não é só o dinheiro não, meus irmãos, mas administrar ali as tarefas, né, do seu dia a dia. Que como diz lá em Provérbios, a mulher, né, que administra o seu lar, né, que conduz bem as coisas, essa será o que? Louvada, será exaltada. Então a espiritualidade da casa é da mulher. Através de você, Deus faz acontecer. Mas meu marido não vai na igreja, meu esposo não vai. A espiritualidade é o teu dever de trazer para dentro do lar, de trazer a comunhão, de trazer a presença do Espírito Santo para dentro do seu lar. E através disso, minhas irmãs, através disso, Deus vai tocando, Deus vai transformando, Deus vai libertando, Deus vai fazendo o reboliço acontecer. Agora, se você descer no nível do inimigo espiritual que age aí, você vai perder batalha. Se você descer ao nível do seu inimigo espiritual, você vai perder batalha. Então é necessário que você honrar a Deus primeiramente. Honrar o provedor primeiramente que vem dos céus. Para dentro do teu lar, para dentro das suas finanças, para dentro da tua casa, para dentro do teu escritório, para dentro aí, né, do seu convívio. Convida o Espírito Santo em tudo para te ajudar, para te auxiliar, para te dar a firmeza que você precisa aqui. Eu me incluo nessa palavra, irmãos. Eu também me incluo nessa palavra. Eu também, muitas das vezes, eu não tenho firmeza. Eu peço para Deus me dar a firmeza que eu preciso para poder, né, vivenciar o meu dia, vivenciar situações que me conduzem, que às vezes dá vontade de descer no nível da penina, dá vontade de descer ao nível, né, daqueles que me afrontam, mas é o Espírito Santo primeiro. Pai, me ajuda, Pai, né, como eu vou agir? E Deus fala por mim, se silencia para que, né, a minha voz resplandeça, para que eu fale por você. Deus vai falar por você, mas tenha coragem de silenciar para alguém essa palavra. Eu estou vendo Deus falar desde o começo. Tenha coragem para se silenciar, porque você não está se silenciando. Você não está deixando Deus agir. Você não está deixando Deus conduzir. A ansiedade bate forte aí. E Deus está falando, renuncia. É coragem renunciar, meus irmãos.
Rabi teve, olha gente, é muita coisa aqui. Rabi teve, né, renunciar ao pecado, renunciar, né, o dinheiro que ela ganhava, renunciar à família, ela teve que realmente deixar o seu ego de lado, né, para poder viver uma nova história, sem saber o que ia acontecer, sem saber se ela ia ser feliz ou não. Mas era algo que ela queria, era algo que estava dentro dela que ela queria. E quando a oportunidade chegou, ela falou: eu não posso deixar para trás. Eu não posso vacilar agora, eu não posso, eu tenho que mudar, eu tenho que... Então ela foi, ela teve coragem para enfrentar. E é isso que Deus está falando para você. Seja você que está numa situação muito difícil, ou você que está numa situação até boa, tô razoável, tô bem, mas às vezes tem algo que te prende no passado. As dores do passado, dores, né, seja lá qual for, de perda, relacionamentos, que não deixa você, né, avançar, você tem medo, cria medo. Né? Cria medo de se aproximar, cria medo de se envolver de novo. E Deus está falando: eu estou te dando um novo tempo, uma nova história. Então tenha coragem para esquecer tudo isso. Abandona essas lembranças, meus irmãos. Abandona o que te faz sofrer, o que te faz chorar, o que te faz amargar. Abandona em nome de Jesus. Não foi à toa que Deus te colocou aqui, não. Não foi à toa que esse vídeo foi parar, ou está parando até você. Deus está falando com você. Coragem, mulher, acorda, desperta. Que a mulher corajosa, essa será louvada, essa será exaltada. Mas não é essa coragem que muitas mulheres estão gritando aí na internet, não. Não é essa coragem que Deus quer. Eu sou coragem. A mulher sábia edifica, a tola destrói, estão agindo como tola. Pois é que essa é a opressão, né? Essa é a opressão deste século, e coisa pior vai vir. Essa é a opressão desse século, né? Onde as mulheres já não estão mais com, assim, já estão chutando o balde, mas já não estão aguentando mais, não querem nem saber, e, né? Mas Deus está falando para você: não, eu tenho a mudança para te dar. Eu fiz a promessa e vou concretizar. Mas tenha coragem, minha irmã, de esperar o tempo de Deus. Tenha coragem de entender o tempo que Deus está trabalhando a teu favor. Porque Deus trabalha com o tempo, gente. Deus trabalha com o tempo. Nunca ouvi falar que ele, né? Deus trabalha com tempo e horas, né? Tempo e horas. Deus trabalha. Então, assim, essa mulher é uma inspiração, né, meus irmãos? É uma inspiração para nós. No dia atuais que nós estamos vivendo, é uma inspiração, e eu fiquei assim, né, tocada. Tenha coragem, que eu não sei como isso está refletindo aí em você, mas aqui, meus irmãos, e eu fiquei pensando, meditando, desde ontem, meditando assim, realmente, né? Tenha coragem para, sabe, esquecer pessoas que te fizeram chorar, pessoas que te traíram, pessoas que passaram a perna. Tenha coragem para esquecer esse momento. Não fica mais vivendo isso, não fica mais trazendo à memória coisas que já não te dão, né? Não te traz benefícios nenhum. Coragem, meu irmão, para ir adiante, prosseguir, conquistar uma nova terra, conquistar a terra prometida, o qual Deus te prometeu, o qual Deus já falou para você: vai avançar, vai conquistar, vai pisar em lugares altos. Mas às vezes a gente se amedronta diante das adversidades, a gente se amedronta, né, aos gatilhos que o inimigo quer que você acredite que não vai dar certo, que esse não é o melhor caminho, que essa não é a melhor proposta, que essa não é a melhor, porque ele grita, meus irmãos, ele fala, ele grita aí na sua mente: olha, cuidado, olha, não vai dar certo, olha. Mas Deus está falando para você: não olha não dê ouvidos
Não empreste os seus ouvidos para Satanás. Olha para mim. Foco, tenha foco. Não olha para a direita e nem para a esquerda. Olha para mim. Vai adiante daquilo que eu determinei, ó, eu ordenei, ó. Esforça-te, tenha cuidado em fazer, porque há uma ordem dos céus a teu favor. Há uma ordem dos céus que Deus colocou na tua vida, irmã. Querendo o diabo ou não, querendo Satanás ou não, querendo invejoso ou invejosa ou não. Há uma ordem que foi colocada aí na sua vida e vai se cumprir, vai se concretizar. Vai dar certo em nome de Jesus. Deus fala, vai dar certo. Você está pedindo resposta. Você que pensou, será que é com você mesmo que Deus está falando? Vai dar certo. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha. Não olha para quem está te afrontando, para quem está falando. Olha para a palavra de Deus. Foco, irmã. A gente perde muito foco nas coisas. Sabia? A gente perde muito foco nas coisas. A gente se amedronta, a gente, né, se fica desestabilizada por qualquer coisa. Deus está falando, olha para mim, uma ordem eu já te dei. Josué, uma ordem eu já te dei. Olha, vai adiante. Coragem, meu filho. Moisés morreu, mas a palavra permanece. O meu povo precisa chegar na terra prometida. É forte, gente. Você precisa chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. Não é o homem, não. Não é fulana, não, nem ciclano. É Deus que quer que você chegue aonde você tem que chegar. É o Todo-Poderoso que está falando com você. Aleluia. Arabassou de Comanai. Aleluia. Oh, glória. Não é invejoso, não é invejosa, não é Deus. A missão não acabou não, irmão. Hein? A missão não acabou não. Quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra na tua vida, nessa história, é Deus. Não é o homem não. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Se Deus falou que você vai ser reconhecida, então vai ser reconhecida. Não importa as pedras no caminho. Deus está falando coragem para vai, caminha. Eu vou esmorecer. Não. Vamos. Caminha. Perna para quem tem, vamos. Então faça como Raabe, irmãs. Diante ali, aquele que está no capítulo 2. Diante daquela situação que ela começou a viver, aquele conflito, porque toda mudança vai trazer conflito para a tua vida. Toda mudança, irmã, quando Deus quer te levar a um nível maior, cadê a irmã Luana? Quando Deus quer te levar a um nível maior, vai haver uma turbulência. E aí o que você vai fazer nessa turbulência? O que é que você vai fazer nessa turbulência? Vai avançar. Vai avançar, meus irmãos, vai avançar. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E vai ser vitorioso. Enquanto muitos vão esperar queda, vão esperar ruína, vão esperar você retroceder, você, ai, coitado. Eu não sei quem é mais coitado, quem fala ou quem tá caminhando, gente. Quem fala ou quem tá caminhando? O que vocês acham? Quem tá, né? Quem é coitado? Quem tá falando, olhando a cena? Ou quem tá caminhando? Eu tenho certeza que quem tá olhando a cena tá falando, ixi, não vai dar certo. Ixi, não vai caminhar. Ixi. Esses daí que são os coitados, os fracos, né? Os fracos que não tiveram coragem, mamãe, de ir até você, irmã Juliana, e te levantar quando você precisava. Os fracos que eram para ter ali guerreado do teu lado, mas ó, saíram fora. Deixa pra lá, hein? Vou me sujar, minhas vestes, vou me sujar. Olha, gente, a gente lê a palavra é uma coisa, mas a gente lê de novo, parece que Deus aí, né? É o rolo mesmo que vem, irmã Juliana, é um rolo que vem aqui que você fala, meu Deus do céu, né, irmã Claudinice?
É algo que vem assim que você fala, meu pai, é de Deus mesmo. É, gente. Já é a segunda vez que eu ouço isso essa semana. Deus é fiel, Deus está falando, Deus fala aqui, Deus fala, né? Deus vai usando dos profetas para falar. Tenha coragem, meus irmãos, para não ouvir mais, sabe? Às vezes a gente fica emprestando, não é só para amigos, mas para quem está do nosso lado, a gente fica emprestando o ouvido, fala, não, quer saber de uma coisa? Tchau e beijo, coragem, meu irmão. Coragem para falar, olha, você quer continuar falando? Então você vai falar sozinho ou vai falar sozinho, né? Porque agora eu tô num outro nível, tô num outro patamar, eu quero Deus. Você quer Deus? Você quer falar de Deus? Você quer falar alguma coisa que vai, né? Tenha coragem para, sabe? Porque você não é, né? Como eu posso dizer aqui, diante de Deus, você não é um barril ali, né? Para ficar ouvindo só palavras negativas, né? Amém, povo de Deus? Mas seja quem for você, mulher, essa é a palavra de Deus. Você também, homem, que está ouvindo, está bem quietinho aí ouvindo, Deus também está falando, tenha coragem, meu irmão. Às vezes a gente acha que as coisas não vai fluir, ou que se a gente continuar desse jeito, que a gente gosta de ficar acomodado, né? Ainda mais quando as coisas estão fluindo assim, né? A gente gosta de ficar acomodado. Ah, tá dando certo mesmo, vou ficar por aqui. Ah, tá dando certo mesmo, então... Mas às vezes, né, é coragem para avançar. Deus não quer que você fique só nisso. Deus não quer que você fique só nesse patamar. Deus quer que você avance mais. Deus te dá os recursos necessários para você avançar mais. Ah, vou abrir mais uma loja, vou fazer mais um negócio, vou fazer... Coragem, meus irmãos. Eu não sei para quem é essa palavra, eu não sei esse grito, né? Para quem é o grito do Espírito Santo para você nessa noite, coragem, amém? Guarda essa palavra no teu coração, guarda essa palavra durante essa semana, porque algo vai se movimentar, é profético, algo vai se movimentar essa semana, e você vai se lembrar dessa palavra, coragem, coragem. O Espírito Santo falando para você, olha como foi Raabe, ela teve coragem de mudar, ela teve coragem de aceitar a mudança que Deus estava proporcionando para ela. Tenha coragem de avançar, tenha coragem para fechar esse negócio, tenha coragem de sair dessa limitação que você está vivendo, que você está atravessando. Talvez você está passando por um estado de depressão, não quer arrumar casa, não quer se arrumar, não. Coragem, minha filha. Não vai se acabar por conta dos olhos. Eu quase me acabei, gente. 2022 foi um ano assim que eu fui caindo, gente. Eu quase perdi meu emprego. Quase perdi meu emprego por causa dos outros. Porque eu comecei a entrar num estado assim, sabe? E tomando os remédios, tudo por causa dos problemas meus da perna. Então eu comecei a me deteriorizar, uma coisa assim que fala a palavra, agora que eu esqueci, mas eu comecei a me desfazer, assim, eu comecei a não me ver mais como uma mulher de Deus, a não me ver mais como, né, como mãe, a não me ver mais, sabe? Eu comecei a entrar num jogo de Satanás, foi muita mão de Deus mesmo. Eu agradeço todos os dias aos pastores, né, que foram no monte comigo, que me oraram, a minha amiga, a Valéria, que me convidou, Cláudia, vamos no monte, minha irmã. Teve pessoas muito importantes na minha vida nesse momento, sabe? Que oraram por mim, que intercederam pela minha vida, sabe? E graças a Deus, meu irmão, coragem até hoje, né? Para se levantar, para não lembrar mais, né? Para não lembrar mais, né? Tive que fazer sim, força, né? Força para não lembrar, porque vinha, parece que era um negócio estranho, sabe? Era uma pressão, mas parece que colocava um tampão assim, como se fosse um capacete, sabe? Parecia que a cena ficava, gente. A cena ficava, eu falava, em nome de Jesus. Gente, mas pela honra, para vocês verem como foi tão forte a coisa, que no final do ano, o presente que eu recebi da diretora, né? Tá tudo aqui, gente, tá tudo registrado aqui, né? A diretora me presenteou, né? Com presente, com uma cesta, né? E era como se fosse assim, um presente de Deus. Ela dando, né? Mas espiritualmente era Deus me abençoando, era Deus, ó,
você venceu. Mas não foi fácil, gente, não foi fácil. E ainda é engraçado porque quando você tá na pior, não aparece ninguém para te ajudar, não aparece ninguém, sabe, pra falar, olha, você tá precisando de ajuda, você quer, né? Mas quando você tá bem, você tá sorrindo, você tá... Aí aparece tanta gente invejosa, tanta gente... Como é que ela pode? Como é que ela consegue? Como eu ouvi gente falar, ah, é tudo mentira. Mentira? É que não tava perto, né? Não tava perto, não mora perto, não mora, né? Não sabe como que foi esse ano. Quase perdi, né? Meu trabalho, minha saúde estava totalmente assim, andando torta, né? Então, assim, só Deus mesmo, gente, só Deus mesmo. Então, eu acho que essa palavra veio assim, acho que Deus mostrando mais uma vez o grandioso amor. Você se superou, né? Raabe superou e você também vai se superar. Mas tenha coragem para enfrentar os dilemas. O que é dilema para você? Tenha coragem para enfrentar as lembranças do passado. Tenha coragem para enfrentar a depressão. Tenha coragem para enfrentar o que você está enfrentando aí. Ai, não tem nada na minha geladeira, mas tenha coragem. Fala, hoje eu vou levantar. Profetiza logo pela manhã coisas boas. E você vai ver no final do dia, vai acontecer. No final do dia, algo Deus vai se movimentar ao teu favor. Mas eu vejo diante da palavra de Deus, diante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nessa noite, que essa semana tem alguém aqui que vai receber uma oportunidade de mudança. Vai receber uma oportunidade de mudança. E você vai se lembrar dessa palavra. Você vai se lembrar dessa palavra. Você vai falar, ah lá, a palavra de Deus está se cumprindo. Então tenha coragem para assinar, Deus está falando. Tenha coragem para, né, não treme não, irmão. Não treme não, irmão. Tenha coragem para ir adiante. Porque a vitória é tua. A vitória Deus coloca na palma das suas mãos. A vitória é tua. E lá na frente, vocês vão ver que Raabe, então, Josué abençoou, Josué, né, foi aceita e viveram felizes para sempre, né? O felizes para sempre, meu irmão, não é fantasioso não, é real, tá na Bíblia, que depois da tempestade vem a bonança, depois da prova, da luta, Deus deu o que para o povo de Israel? Deus descansou, a terra descansou, amém? Deus vai colocar você em pastos verdejantes, aleluia. Deus coloca você em passos verdejantes, sabe por quê? Porque haverá paz. Depois dessa turbulência aí, haverá paz, que até mesmo você vai estranhar na sua casa, no seu lar, você vai falar assim, não é? Você vai falar, meu Deus, será que é minha casa mesmo? Será que é meu filho? Será que é minha filha mesmo? Será que é minha empresa? Muda, irmão, muda, tenha coragem para mudar. Você que é empresário, empreendedor, médico, médica, muda a estratégia, muda o modo de ver as pessoas, muda o modo de conduzir as coisas. Eu sei que muitas das vezes sinônimo de bonzinho, meu irmão, é aquela coisa assim, né? Ah, é bonzinho, então vamos se aproveitar. É bonzinho, vamos, né? Vamos fazer o que quer. Não é bem assim, né? Eu acho que... Porque as pessoas não sabem lidar com gentileza, né? No mundo que a gente está vivendo e no mundo em que muitas das pessoas nascem, né, convivem aí, elas não sabem o que é gentileza, elas não sabem o que é você ser gentil. E eu aprendi isso, graças a Deus eu tive igreja que me ensinou a isso, né, a ser gentil com as pessoas, a retribuir, né, a gentileza que elas fazem, né, a retribuir o carinho, né, a lembrança, né, que muitas das vezes elas, né, proporcionam na vida da gente. Teve gente que não teve isso, não sabe que a pessoa só dá aquilo que tem, infelizmente, né? A pessoa só dá aquilo que tem, mas eu creio que mediante essa palavra, Deus te dá autoridade e te dá a estratégia que você precisa e necessita para mudar as coisas aí. Aleluia. Tem mudança, tem alguém que precisa realmente mudar a situação, sabe? Fazer aquela...
Desse jeito. Fazer a reunião, fazer as coisas e mudar o que precisa ser mudado. Coragem. Coragem, diz o Senhor. Porque grande vai ser a vitória. Grande vai ser o estrondar de Deus. Aqueles que riram, zombaram, não acreditaram. Que às vezes no papel que você está, as pessoas olham e falam: Ih, ele sempre cede. Ela sempre cede. Ah, irmãos, Deus vai surpreender. Deus vai surpreender. Deus surpreendeu a muitos. Deus surpreendeu, né, o momento de Rabi. Ele, como assim, Rabi? Você vai trair o teu povo? Gente, ela traiu o povo dela, né? Ela traiu o povo dela. Foi na direção de Deus, tudo e tal. Mas ela teve coragem, meus irmãos, de fazer isso por amor, primeiramente a ela, aos sonhos que ela tinha. E às vezes a gente, como mulher, não tem coragem de, né, de ir adiante pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos. A gente abre mão por conta do filho, por conta do marido, por conta da mãe, por conta do vizinho, por conta da vizinha. A gente abre, a gente abre. E Deus está falando para você: não faça mais isso. Agora é o tempo de viver promessas. Agora é o tempo de viver coisas novas. Amém, povo de Deus? É tempo de viver. Não é tempo mais de ficar parado, não. É tempo de viver. Então, coragem para viver, coragem para avançar. Não se limita, não limita mais a tua fé, não. Não limita mais os teus sonhos e projetos, não. Por conta de A, B e C. Guarda essa palavra no teu coração, porque tem honra de Deus para tua vida. Tem vitória de Deus para tua vida. Deus é contigo, mulher. Deus não te desamparou e jamais vai te desamparar, porque você faz parte do plano de Deus. Você não é um projeto falido. Você não é um projeto esquecido. Pelo contrário, você é um projeto que deu certo. Amém? Você é um projeto de Deus que deu certo. Pensa aí. Coloca aí na sua agenda, coloca aí essa semana. Tem resposta de Deus para você. Essa semana tem resposta de Deus. Uma grande porta vai se abrir. E lembra para contar o testemunho aqui, porque tem gente recebendo e não conta testemunho. Eu sei que está entrando, mas conta testemunho. Continue com a gente, amém? Continua aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, todas as notificações, deixa o like da gratidão, compartilha e se inscreva. Em nome de Jesus. Amém? Amém, povo de Deus. Oh, glória, Pai, Senhor, meu povo. Então, vamos lá. Se você não se inscreveu, se inscreva agora que nós vamos fazer a oração da fé. Amém? Amém, é bem assim. Aleluia. Oh, glória. Irmã, respira. Tem uma música que eu não sei quem é que canta, mas que fala, né? Respira.